Trabalhador sempre vem assim, caminhãozinho. Muito bom. Não sei nem o que dizer mais, só muito bom. A gente acabou caindo num golpe, eu acho. O cara falou que tinha calculado o preço errado e não sei o que. Aqui tem também o de camarão, né? Empanado. Fala pessoal, começando mais um vídeo aqui. Agora eu tô sozinho, eu só fico lá no apartamento editando. E eu vim aqui resolver um negócio ali da moto pra estender mais uns dias. E já vou aproveitar para comprar alguma coisa pra gente comer lá no Burger King. E vou levar vocês aí pra dar uma voltinha de moto comigo até lá. Esse trecho é bem tranquilo, é por dentro do bairro aqui. Só tem uma partezinha ali que é pela rodovia principal, né? Então eu tô indo sem capacete mesmo porque tá fazendo muito calor aqui e muito abafado. E o pessoal aqui anda normal, sem capacete mesmo, aqui dentro do bairro, né? É mais lá na rodovia, que é mais rápido e tal, e daí o pessoal anda com capacete, até por questão de segurança, né? Tem mais carro com mais velocidade e tal. Mas aqui dentro do bairro é bem tranquilo, todo mundo anda assim bem de boa. Às vezes aqui dentro do bairro a gente vê o pessoal usando capacete, né, alguns, mas é mais entregador do Grab, né, que é Uber de carro, moto e também de entrega, né, é tudo no mesmo aplicativo. Mas é mais o pessoal que faz a entrega que anda de capacete, às vezes até com proteção no rosto, porque eles vão muito lá pro centro, então para eles é mais conveniente ficar sempre de capacete, né. Esses dias a gente viu até um casal com uma criança de uns 5 anos, e uma bebê de colo na moto. Eles andam assim normal, isso na BR, né? Então não tem muita regra assim, eles fazem o que funciona pra eles e assumem os riscos que querem também. Eu vou agora resolver um negócio aqui no negócio da moto e aí já continuo a vlogar pra vocês. Aqui na oficina que a gente alugou a moto, eles são uma mecânica, né? E também lá dentro eles têm umas motos pra alugar. E tem vários modelos, tem um modelo assim mais potente e tem umas mais pequenas. Aqui não tem algumas pequenas. Mas eles são acostumados a mexer nas motos, tipo, envenenar elas, né, para elas andarem mais. E isso é bem curioso, porque aqui as motos na BR, né, na rodovia, elas vão muito rápido, elas aceleram e descem o cacete, assim, que nem ela acelera e vai muito rápido, é que nem aquele dia lá do tuk-tuk, o cara com uma motinha assim de tuk-tuk que é fraca, né, teoricamente, ia assim competir com os carros grandes, assim, ultrapassava fácil eles. A gente pegou uma que não estava mexida, né? Ele sugeriu pra gente porque eu fui testar ali, fiz um teste e eu senti que estava muito sensível, né, o guidão. E eu já estava 17 anos sem dirigir, então eu peguei uma que não estava vendo nada. E mesmo assim ela é potente, é bem forte. Já saí dali, parece que vai chover. Já resolvi ali o negócio da moto, que era para estender 3 dias e a gente acabou caindo num golpe, eu acho. O cara meio que se aproveitou que a gente iria ficar só mais 3 dias e meio que entendeu que a gente estava precisando e falou que tinha calculado o preço errado e não sei o que, e aí falou agora que é outro preço, e aí para estender por esses 3 dias a gente vai meio que a gente vai ter que pagar exatamente o que a gente pagou por 7 dias antes. Então não valeu muito a pena, pelo preço, mas como a gente está nos últimos dias que a gente vai usar a moto, a gente achou que valeria mais a pena pagar mesmo o preço sendo errado, só para não se incomodar, porque senão a gente vai ter que ir atrás de outro que alugue e tal, negociar preço, fazer toda a burocracia de novo. A gente não tá com muito tempo livre agora para ficar perdendo, sabe? Pior é que o tempo tá fechando agora e tá começando a dar umas gotas de chuva. Eu acho que vai começar a chover. Vou ter que ir rapidinho agora lá no Burger King, pegar alguma coisa pra gente comer e voltar rápido pro apartamento. Aqui a gente já sai de uma rodovia mais movimentada. A gente tem 4 pistas aqui. E aqui é o posto que a gente normalmente vem para abastecer, que daí tem KFC e tudo mais. E logo aqui na frente daí já é o Burger King, ó. Estacionar aqui. Deixar a motoca aqui, ó, junto com as amigas dela. Vamos lá. Aqui é o Burger King, ó. Bem moderno. Cozinha lá dentro.
pessoal preparando o lanche. E aqui dá pra fazer pedido tanto aqui quanto nos totens. Eu acho que aqui no totem não dá pra fazer pedido pra pagar lá dentro. Então eu vou ver o que tem aqui. Vou ver se tem a opção de pagar com cash. E aí eu pago ali. Se não, vou só ver o que tem aqui e vou pedir ali dentro. Takeaway. Skip. Mandei aqui pra pedir. Tem normal negócio, acho que deve ser assim em todos os Burger King, mas aqui tem umas coisas diferentes, ó. Eu não sei se tem nos Burger King do Brasil as mesmas coisas que tem aqui, mas eu acho que não, tá? Aí me corrijam aí se estiver errado. Por exemplo, aqui, deixa eu ver qual que era, acho que era o chicken. Aqui eles têm, como eles têm hábito de comer frango frito, eles têm a opção de só frango frito, né? Em peças, igual como se fosse KFC, né? Aqui menos peças. Aqui, por exemplo, só frango frito com hambúrguer. E uma outra coisa também que eu não sei se tem no Brasil é a opção de prato, assim, com arroz e alguma carne por cima. Então, nesse caso aqui, né, por exemplo, arroz, uma carne e um molhinho. E eu acho que isso é uma coisa específica deles por causa do hábito de comida deles, né? Outra coisa também que eles vendem aqui é esse... como é que é o nome? A gente chamava de lomito lá no Paraguai, né? Mas... como é que era o nome, caramba? Eu esqueci o nome agora em árabe. Kawabi, Kasabi. Deu branco. E aqui, deixa eu ver mais o que eles têm aqui. E de bebida, eles têm também café gelado, que é mocha, né? E o café gelado americano, tradicional. Expresso, tudo expresso e tal, mas sempre gelado. E deixa eu ver mais o que tem aqui. Aqui tem também o de camarão, né? Empanado dentro do hambúrguer, de peixe. E aqui também tá outro de frango, ó. Eles têm bastante essas opções com pimenta, né? Frango com pimenta e tal. Esses aqui eu acho que não tem no Brasil, tenho quase certeza, porque é uma coisa bem específica deles aqui, né? Não teria nem muito sentido ter essas opções aqui no Brasil. O que a gente escolhe normalmente, acho que era esse aqui, ó. Double Crunch Bacon. Esse aqui, 2. E uma batatinha frita, né? Pra acompanhar. Cadê as batatinhas fritas? Nas batatinhas fritas eles têm um negócio que é... Esse nori fries aqui é tipo uma alga que eles colocam junto, picadinha. E aí fica... deixa eu ver se dá pra abrir aqui. Fica tipo uma pintinha preta. Mas é de alga e eu acho que ela é meio apimentada. E tem algumas outras também, que eu não sei agora o nome. Mas é tipo esse aqui, Yams in Fries. É uma outra coisa que eles misturam que é bem específico daqui. Onions. E tem a batata comum, né? Batata frita comum, que é essa daqui. Que é a batata tradicional que a gente já conhece, né? E tem uma outra que é essa daqui que a gente não sabe exatamente o que é esse Snake and Cheese Fries. Eu acho que é tipo um queijinho ralado, alguma coisa assim, um queijinho que acho que é uma textura bem boa. Vou pegar uma batata dessa, porque eu acho que aquele dia era bem crocante. Aqui tem 3 tamanhos, ó. O medium, o large e o king, que é 99 baht. Eu vou pedir a maior, né, pra valer a pena. A vinda até aqui e a chuva que eu vou pegar, eu acho. Começou a chover. Então, order. Aqui. Checkout. Skip. Cash. Não tem opção de pagar com dinheiro aqui. Eu vou voltar, vou fazer assim então. Eu vou tirar uma foto desse aqui, desse pedido. E aí eu vou fazer o pedido ali no balcão. Vou fazer assim, ó. Tirei a foto e agora só pedir ali no balcão. Hi. Can I order here and pay with cash? 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 Okay. I'm photograph the order. A foto, yeah. Two burger. Two. Thank you, Kapun Krap. Eu fiz o pedido ali já e agora é só esperar. Enquanto isso eu vou dar uma olhada aqui como é que tá a chuva aqui fora, porque eu acho que eu tô muito ferrado. Começou a chover, olha.
Do nada. E agora pra voltar pra casa tem que esperar passar essa chuva. Que não deve demorar muito, porque aqui em Bangkok chove, começa a chover assim, dá um torazão, daqui a pouco em 15 minutos já para. Acho que eu já falei isso em outro vídeo, né? Dá uns 15 minutinhos já para de chover. E aí já fica tudo normal, já começa a secar tudo também, porque é muito abafado, é muito quente, né? E aí começa a secar tudo e vira tudo normal já de novo. É coisa de meia horinha no máximo já resolve. E outra coisa curiosa que a gente viu aqui, que eu não vi em outro lugar também, é isso aqui, ó. Um descarte de gelo. E aí você joga o gelo aqui e o lixo normal ali, né? Para que o gelo não fique derretendo e molhando o lixo normal, né? Que daí fica tudo sequinho e tal. Achei isso bem interessante, lugar para descartar o gelo antes de jogar o copo no lixo. Pensa em tudo. E uma outra coisinha curiosa também, aproveitando que estou aqui esperando, é isso aqui, ó. Eles têm um lugar para os motoboys retirar as encomendas, né? Então o pessoal que vem aqui, né, de moto, né, fazer a entrega, eles vêm aqui só e retiram pelo número do pedido. O aplicativo já deve informar qual que é o número da portinha. E aí eles só vêm aqui, retiram e aí já levam. Não precisa ficar, né, esperando e fazendo e conversando com o atendente e tal. Já está pronto ali, eles só vêm em busca. Aqui tá falando que a minha order já tá pronta para ser retirada, mas eu não tenho certeza aonde aqui. Ó, ali tá falando order 101, mas eu não sei onde que tá. Deixa eu ver. Aqui nas caixinhas não é, porque aqui tem uma que é com bebida, eu não pedi bebida. Ah, ok. Já tinha marcado ali, mas ainda não tinha colocado ali em cima. Enquanto eu espero a chuva, eu vou abrir um dos lanches ali só pra vocês verem como que é, porque daí lá em casa a gente só vai chegar e comer. Ó, outra coisa aqui também, ó, é o carregador de carro elétrico. Tem uma estação de carga ali, aí os carros vêm, estacionam ali na frente e deixam carregando. Eu acho que deve ter espaço para 2 carros, pelo que eu vi ali embaixo, né? Ali embaixo tem uma e ali embaixo tem outra marcação. E uma estação, mas com 2 saídas, né? Isso eu achei bem interessante também, porque aqui tem bastante carro elétrico de outras marcas, umas marcas que a gente nem tinha visto ainda, mas tem bastante carro elétrico, bastante variedades, assim, de umas 2 ou 3 marcas diferentes que a gente não conhece, que deve ser marca da China, coisa assim, né? Que eles têm parceria de importação com a China. Então é bem interessante que tenha essas estações assim. Ó, a moça ali tá carregando o carro dela. Parou o carro ali, botou a tomada ali do lado, não sei se dá pra ver daqui. E aí vai lanchar um BK enquanto o carro dela carrega. Então eu vou abrir um dos lanches aqui e aí mostrar pra vocês como que é só pra ter uma referência, né? A batatinha eu não vou tirar toda porque ela tá dentro de um saquinho assim, né? Um pacotinho. Mas ela tem um queijinho, tipo um pozinho de queijo, é tipo pó de cheddar. Quando a gente compra frango frito também, eles pedem se quer colocar páprica e queijo, né? Cheese. E aí eles colocam esse pozinho de queijo e pozinho de páprica, sacodem no pacotinho e aí fica com essa mesma textura, assim, um pozinho de cheddar. Eu não vou saber embalar de novo depois disso aqui, né? Deixa eu ver como que é. Assim. Aqui. Não vou abrir tudo porque depois eu não consigo embalar de novo, né? Essa carne deles aqui é muito boa. Esse molhinho também. Tem o bacon também, que é bem crocante, então achei bem bom. A gente gostou desse hambúrguer aqui, então nem vou experimentar, só pra mostrar mesmo. Já melequei o dedo. Igualzinho. E a batatinha, eu experimentei uma aqui agora, é bem boa. Ela fica com esse queijinho assim, ó. Batata frita com cheddar cremoso, a gente não gosta muito porque fica muito molhado, muito melequento, né? Mas assim é bem bom. Ó, já parou de chover, ó. Só tem umas gotinhas agora. Eu acho que já vai dar pra encarar. Vamos ver se dá pra tancar uma chuva assim. A gente também não é de açúcar, né? Não tanto trovada, tá bom já. Ó, o casalzinho também vai encarar uma chuvinha agora. Até que não molhou tanto. Agora vamos pegar a bermuda que acabou de ser lavada e vamos usar pra enxugar esse banco aqui.
Lá vem carro. Livre, vamos lá. Ó, aqui já é a universidade, né? Logo ali na frente já é a nossa entrada já. Ah, lembrei que tem que comprar uma coquinha também. É isso que eu tinha que passar aqui e pegar. Vou parar aqui na 7-Eleven. Parar aqui na 7-Eleven para pegar uma coquinha. E aí vale mais a pena pegar aqui, né, do que pegar lá no BK, porque lá vale a pena quando você vai comer lá, porque tem refil, né? Nesse caso aqui, como a gente vai comer em casa, daí não tem refil. Então vou pegar aqui na 7-Eleven um copão de gelo e uma coquinha. Aqui, ó, a gente pega um copão desse aqui, né? E aí é 10 baht, dá 1,70 se não me engano. Aí. Aqui, deixa eu ver, vale mais a pena a gente pegar com esse copão, acho que vai valer a pena pegar uma coca dessa daqui. Uma grande já, né? Aí sobra pra amanhã também. É só pegar mais um copão de gelo. Coquinha e um gelinho. Às vezes assim que a gente tá nesses dias assim de bastante correria, resolvendo bastante coisa de negócio, de trabalho, de financeiro, de viagem, no próximo destino já, que tem que ser tudo com bastante antecedência, né? A Su fica indo no apartamento editando e aí sai pra comprar alguma comida, alguma coisa assim. E nisso a moto tá ajudando bastante, porque normalmente a gente já vai comendo só ali perto do hotel, né? Ali pertinho na rua de trás. Só que às vezes enjoa, a gente quer pegar alguma coisa mais de fast food, alguma coisa assim, ou tem que ir no mercado, que é um pouco mais longe, né? Às vezes não tem coisa aqui no mercadinho aqui perto, e aí a moto ajuda bastante. Por isso que a gente preferiu ficar com ela agora mais uns 3 dias para resolver mais umas coisas que ainda faltam. E aí estamos chegando aqui no hotel. Prontinho, estamos em casa já de novo. Até que não foi tão demorado. Hello. Ó. E aí, já deixou o like hoje? Ó, tô de olho, hein? Agora a gente vai tentar achar alguma sobremesa. Um sorvete de coco ou algum sorvete de matcha. Então vamos lá. Olha esse trabalhador. O trabalhador sempre vem assim, de caminhãozinho. Será que tem parking aqui? Não tem parking aqui, né? Ele falou parking pra lá. Agora a gente parou aqui perto de um shopping pra ir aqui numa feirinha onde a gente sabe que tem sorvete. E aí vamos tentar pegar um sorvete de coco, que é bem tradicional daqui. Então vamos ver ali se tá aberto hoje. E vamos tomar um sorvete de coco. A gente já provou esse sorvete, é muito bom. Deixa eu ver aqui, é um pouco diferente. Coconut ice cream. This is coconut ice cream with mango. Mango. Ah? Durian. Ah, durian and coconut. Ah. Only coconut. One. Coconut ice cream. Aqui ele vende o sorvete de coco na casca do coco. E daí esse aqui é misturado com taro, que é uma outra fruta deles. Mas a gente pediu coconut com ice cream de coconut mesmo, pra gente provar só o coco. E tem outra mistura que é com durian também, que é o sorvete de coco mais o durian sorvete aqui. E aqui é só sorvete de coco com o durian também, que é uma outra fruta originária da Malásia, que é muito comida aqui também na Tailândia. Sabe o que eu acho que é taro? Batata doce, eu acho. Mas daí não seria sweet potato? Não. Porque nos Estados Unidos é sweet potato.
How much? 80? 100 baht. 100 baht. Segura pra mim. Olha que bonitinho, gente. Say hi. Hello. Hi to Brasil. Só coconut ice cream na casquinha do coco aqui, ó. E tem coco dentro, né? Bonito. No final dá pra comer Tem o coco ainda. lasquinha de coco. Aham. Tem o coco o mesmo. coco mesmo. Coco mesmo. Além da lasquinha dentro, tem o próprio coco. Tem um O pouquinho William vai de cair. coco aqui, ó. Vai plaf. E a mesma colher que a gente tomou a sopa, agora a gente vai comer aqui o sorvete. A mesma colher que eles têm para tudo. É que ele vende o sorvete com calda. E a gente pediu sem calda. Então ele deu a mesma colher que eles comem a caldinha. Não, mas é a mesma colher para tudo, porque ele tem essa colher ali só para você pegar e não tem outro tipo de colher, é Tem só uma essa. pazinha, né? Essa colher aqui é a colher que eles usam para tudo. Só que é um sorvete que ele se desmancha, né? Aerada, né? Esse aqui é o quê? Esse não é tão aerado, esse parece mais O sorvete. um sorvete mesmo, um gelato, né? Uhum. Tem pedacinhos de coco dentro. Muito bom. Muito bom. Não sei nem o que dizer mais, só muito bom. Tem lasquinha de coco debaixo do sorvete, mas dentro da bola do sorvete também tem o próprio sorvete com um pedaço de coco. É bem natural o sorvete. Muito bom. Aham. E é bom comer só o sorvete de coco para sentir o sabor, né? O pedaço de coco que tem na borda ali, ó, porque ele raspa na parte de dentro para tirar a lasca e aqui na borda fica, né? Então aqui parece que tem toda a camada, mas na verdade tá tudo raspado dentro para ficar embaixo do sorvete. Então essa lasca que a gente tá comendo aqui já é a lasca do sorvete em si. Do coco. Do coco, é. Não tomamos ainda um coconut da Tailândia. Tem que Não. achar um gelado. A gente só gosta de coconut gelado. Eu prefiro sorvete ainda de coco. Agora é só lasca. Só lasca. Bastante, né? Então é isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui. E também curtam o vídeo, se inscrevam no canal. E é isso. Agora vão vir mais aventuras aqui da Tailândia. E daqui a pouco a gente já vai estar em um outro país com novas histórias. Chegamos na Chinatown! Toma esse aqui, ó. A menina tá olhando fazendo a cara de noite.